Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sou o professor Thiago Hernandes e hoje aqui no segundo ano MTech da ETEC de Assis, turma de mecânica, eu venho fazer aqui uma videoaula explicando para vocês sobre coordenadas geográficas, né? O que é, como que nós aplicamos e principalmente como que nós fazemos exercícios de coordenadas geográficas em provas e vestibulares, ok? A gente começa dizendo o seguinte: o que são coordenadas geográficas, né? Se eu quiser saber o endereço de qualquer pessoa, vocês me fornecerão informações como rua, número, CEP, bairro, cidade, estado e país. Com informações como esta, eu consigo chegar no quê? Basicamente a qualquer localidade, desde que ela seja o quê? Nomeada e numerada. Entretanto, imaginem vocês se estivermos no meio de um campo de cultivo, uma pastagem, uma floresta, no meio do oceano, de um rio, fazendo um deslocamento aéreo e quiser saber a minha localização ou a localização de um determinado ponto que também não tenha a nomeação / numeração. Como que eu vou fazer isso? Foi exatamente para responder essa situação é que foi criado esse mecanismo chamado de coordenadas geográficas, certo? E como que nós encontramos a coordenada geográfica de um determinado ponto? Então, nós temos que saber o seguinte, que as coordenadas geográficas, elas vão ser encontradas a partir do cruzamento entre duas linhas. Quais são essas duas linhas? Linhas paralelas e linhas meridianas, ok? Então, na intersecção, no cruzamento entre linhas paralelas e linhas meridianas, eu vou ter o quê? A coordenada, ou seja, a exata localização daquele ponto na superfície terrestre, certo? Porém, tem a pergunta, né? Como que as coordenadas são dadas, né? Em metros, em quilômetros, em graus? As coordenadas geográficas, pessoal, elas são dadas em graus, minutos e segundo, por meio da latitude e da longitude, certo? Mas vem a questão, né? Poxa, o que é latitude e longitude? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto em relação a quem? A linha do Equador, certo? A latitude, ela varia de 0 a 90 graus para o norte, 90 graus para o sul. Então a latitude sempre vai ser o quê? Norte ou sul, e a linha de referência vai ser quem? A linha do Equador. Em contrapartida, a longitude, ela vai ser o quê? A distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Bom, ela varia de quanto a quanto e em qual direção cardial? A longitude, ela varia de 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste, tudo bem? Lembrando que a linha de referência vai ser quem? O meridiano de Greenwich. Nesses 19 anos já em sala de aula, o que eu constato? Que muitas vezes os alunos, eles confundem latitude e longitude. Ele coloca o ponto certo, ele sabe achar a coordenada do ponto, mas confunde a direção cardial da latitude e da longitude. Para isso, o que nós temos que lembrar? Do cachorro. Nossa, mas por que do cachorro? O cachorro, qual é o nome do som que ele emite? O cachorro, ele late. Então, ó, late, au, late. Nesse sentido, então, norte ou sul, beleza? Ó, late, au, beleza? Uma outra forma também, para a gente entender a longitude. Eu estou aqui na ETEC de Assis, nesse exato momento, mas eu não moro perto da ETEC. Eu moro o quê? Longe, certo? Ó, moro bem longe daqui. Então, longitude, certo? Longitude, latitude. Fechou? E aí vem também um outro termo que eu falei para vocês, linhas paralelas e meridianas, né?
O que são as linhas paralelas? São todas as linhas que, entre aspas, tá? Correm ao lado de quem? Da linha do Equador, certo? E em contrapartida, eu vou ter quem? As linhas meridianas, que são as linhas que, entre aspas, correm ao lado de quem? Do meridiano de Greenwich. Lembrando que as linhas paralelas vão estabelecer, vão influenciar na organização do zoneamento térmico da Terra, isso em aula de climatologia, que tem no canal e vocês aqui no segundo ano vão ver mais adiante em geografia física, tá? E as linhas meridianas vão influenciar onde? Na organização do fuso horário, ok? Lembrando que também vocês aqui do segundo ano, o nosso próximo assunto vai ser fuso horário e tem também aqui no canal videoaula falando deles, ok? Então, já retornamos. Bom, de volta aqui para a gente agora mostrar na prática como que nós fazemos exercícios, né, de coordenadas geográficas e ensinar a vocês como ele pode ser cobrado em vestibular. Então eu selecionei aqui neste planisfério terrestre, tá? Eu aleatoriamente coloquei aqui 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, distribuindo aleatoriamente. Então, começando aqui com o ponto 1. Sempre quando eu for fazer os exercícios, então, por convenção, vem primeiro a latitude, depois a longitude. Então, ponto 1, está exatamente aqui. A latitude não vai ser norte ou sul? Então, o ponto 1, qual que é a linha de referência para a latitude? Linha do Equador. Ele está a quantos graus da linha do Equador? Quantos? 60 graus. Para qual direção cardeal ele foi? Para o norte. Então, latitude do ponto 1, 60 graus, norte. A longitude do ponto 1, longitude, leste-oeste, certo? Quanto que o ponto 1 se afastou do meridiano de Greenwich? Quantos graus? 135 graus. 135 graus. Para qual direção cardeal que ele se afastou? Para o leste ou para o oeste? Para o oeste, né? Lembrem daquela regrinha. Olhou para o mapa, não tem a rosa dos ventos? Lembrem, mão direita sempre vai ser o leste, mão esquerda sempre vai ser o oeste. Então, longitude do ponto 1, 135 graus para oeste. Ponto 2, latitude. Qual vai ser? Ele não está em cima da linha do Equador? Então, estando em cima, latitude 0 grau. Tudo bem? Qual que é a longitude dele? Longitude 90 graus para o oeste. Ponto 3, latitude dele. Quantos graus ele se afastou da linha do Equador? Quantos graus? 45 graus. Para qual direção que ele foi? Para o sul. Muito bem. 45 graus para o sul. E a longitude do ponto 3? Quanto que ele se afastou de Greenwich? 150 graus. 150 graus para qual direção cardeal? Para o oeste. E aí nós temos aqui o ponto 4. Latitude do ponto 4, 45 graus para o sul, certo? Longitude 120 graus para o leste. Ponto 5, novamente 45 graus para, desta vez, o norte. Longitude do ponto 5, 120 graus para o leste. E para terminar o ponto 6, né, que eu coloquei também aleatoriamente na intersecção das duas linhas, Greenwich e Equador, na intersecção 0, 0, neste caso aqui. O que vocês precisam ficar atentos, jovens? Que quando for 0, não é nem norte nem sul, nem leste nem oeste. Fiquem atentos em relação a isso. Em vestibular, poxa, como isso pode ser cobrado?
Fiquem tranquilos que eu nunca vi nenhum vestibular até hoje pedir para você fazer um planisfério de coordenadas. Eles geralmente já vão dar um mapa pronto. E neste mapa pronto, que pode ser de um país, que pode ser do continente, pode ser mapa mundi, enfim, qualquer escala, ele vai dar os pontos, certo? E aí, ele vai dizer o seguinte, vários pontos, 1, 2, 3, 4, 5, ou nome de cidades e tal. E aí, nas alternativas, ele vai dar ponto 1, uma coordenada, ponto 2, uma coordenada, ponto 3, 4 e 5, uma coordenada. E aí ele pode pedir o seguinte, assinale a alternativa que traga a coordenada correta. Ou então, assinale a alternativa que traga a coordenada incorreta. Então você candidato, você vestibulando, você aluno, tem que olhar o quê? Ponto a ponto, certo? Ponto a ponto para ver qual é a coordenada exata do ponto considerado, ok? E aí você vai ver nas alternativas. E assinale aquela que o comando da questão colocou, a exata ou a errada. Tudo bem? Uma outra forma que vocês precisam, um outro ponto na verdade, que vocês precisam ficar atentos em vestibular. Olha só, jovens, geralmente o que vai diferenciar uma alternativa da outra vai ser um pequeno detalhe. Então, por exemplo, o que eles podem fazer para dificultar para vocês em vestibular? Vão dar a coordenada certa, o número certo, mas vão inverter, por exemplo, aqui ó, a direção, certo? Ou então, vão dar as coordenadas certinhas, os números certos, e a direção cardial certa, mas o que for latitude, eles vão colocar onde? Na longitude. Então você precisa ficar muito atento, porque vai ser uma coisinha ou outra que vai diferenciar esses exercícios. Tudo bem? Um outro tipo de exercício que vocês podem encontrar dentro de coordenadas geográficas. Por exemplo, uma pessoa, ela parte do ponto 3 para o ponto 4. Ela vai de 3 para o 4, ok? Qual é a direção cardial a ser tomada para que ela percorra a menor distância? E aí? O que vocês têm que lembrar? Primeiro, a Terra não é plana. A Terra não é plana. A Terra é o quê? Esférica, pelo amor de Deus. Terraplanistas, olhem isso aqui. A Terra não é plana. Isso aqui é só um plano esférico. Se a Terra fosse plana, qual seria a única opção para ir de 3 para o 4? Qual a direção cardial? Para o leste. Quantos meridianos? Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 meridianos. Mas a Terra não é esférica? Não é? Então, o que eu tenho que lembrar? Que isso aqui é a Terra aberta. Se eu fechar essa linha, se junta com essa, não é? Então, se eu for para oeste, quantos meridianos eu vou andar? 1, 2, aqui eu não conto, porque essa linha e essa são as mesmas. Só fechar. 2, 3, 4, 5, 6. Para onde é mais perto? Para qual direção cardial eu tenho que ir para percorrer a menor distância? Para o oeste. Fechou? E uma outra forma de exercício que pode ser cobrado para vocês em vestibulares. Por exemplo, quais são as direções cardiais adotadas, seguidas, ok? Num deslocamento ordenado crescente, dos pontos 1 ao 6. Então, do 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5, 5 para o 6. Qual é a sequência das direções cardiais? Então, qual é a minha dica que eu dou primeiro para vocês? Aqui, façam uma rosa dos ventos, com os pontos cardiais e os pontos colaterais, certo? Norte mais leste, nordeste, sul mais leste, sudeste, sul mais oeste, sudoeste, norte mais oeste, noroeste. Muito bem. Então, ó, do 1 para o 2, qual é a direção
cardial aproximada? Do 1 para o 2? Está indo para o leste? Não. Está indo para o sul? Não. Entre o sul e o leste eu tenho o sudeste, né? Então, do 1 para o 2, a direção cardial, sudeste. Do 2 para o 3, qual é a direção cardial? Está indo para sudoeste, né? Do 2 para o 3, sudoeste. Do 3 para o 4, está indo para o leste. Ok? Do 4 para o 5, está indo para o norte. Do 5 para o 6, indo em qual direção? Sudoeste. E aí a perguntinha do vestibular vai dizer assim a vocês: assinale a alternativa que traga a sequência correta das direções cardeais entre os respectivos deslocamentos. Tudo bem? Então esses eram os pontos principais desse tema. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Já Explica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.